Às vezes o mundo parece dar uma travada, e as câmeras são rápidas o bastante para registrar isso. Então fica por aqui, porque esses momentos vão te deixar arrepiado. Número 1. O mergulho congelado. Mas o que aconteceu em seguida pareceu simplesmente impossível. Assim que ele tocou a água, o corpo parou de descer. Ficou parado, suspenso em um único ponto, enquanto os braços continuavam se movendo. Até a superfície da água permaneceu calma, sem respingos nem ondas, como se o tempo tivesse sido pausado no meio da ação. Uma cena digna de um aquário congelado. O que estava acontecendo ali? Número 2. O aquário parado no tempo. Uma mulher registrou esse fenômeno bizarro durante uma visita ao aquário da cidade. Não era 1 ou 2 peixes. Todos os peixes do tanque estavam completamente imóveis. Nenhum deles se movia, e isso foi o que deixou todo mundo perplexo. Para quem pensa que eles estavam apenas dormindo, basta ver o momento em que a garota toca o vidro. Nada acontece. Nenhum peixe reage, nenhum rabo balança. Por que eles estavam parados assim? Era real. Mas o que estava acontecendo ali? Número 3. A luz misteriosa nas montanhas. Em uma área deserta, próxima às montanhas, uma luz brilhante foi vista emanando do chão. Não era como um simples feixe ou reflexo. Seu brilho era intenso e constante, quase como se um pequeno portal estivesse se abrindo. A pessoa que filmava permaneceu em silêncio, sem entender o que via, enquanto a luz pulsava suavemente, iluminando o entorno de forma hipnotizante. Número 4. O homem que desapareceu no aeroporto. No ponto de checagem de segurança de um aeroporto, tudo parecia dentro da normalidade, até que algo inacreditável aconteceu. Um homem simplesmente sumiu bem diante dos detectores. As pessoas ao redor pararam, atônitas, encarando o espaço vazio onde ele estava apenas segundos antes. As câmeras de segurança foram analisadas quadro a quadro, e nada. Ele não saiu andando, não foi coberto por ninguém, não se afastou do campo de visão. Ele apenas desapareceu, assim, do nada. Número 5. As galinhas congeladas, oi, minhas queridas, dizia uma mulher enquanto filmava algo realmente estranho dentro do seu galinheiro. As aves ciscavam e se moviam normalmente, até que de repente tudo parou. Cada galinha ficou imóvel, travada no meio do passo. Nenhuma piscava, nenhuma mexia uma pena sequer, como se o tempo tivesse parado só para elas. A mulher continuou gravando, incrédula, tentando entender o que acabara de presenciar. O vídeo se espalhou rapidamente, deixando todos em dúvida. Teria sido apenas um instinto coletivo? Ou um verdadeiro glitch da realidade? Número 6. O trem e o reflexo duplicado. Uma garota em clima de brincadeira chutou o sapato da amiga para fora do trem e começou a filmar, rindo enquanto as portas se fechavam. Mas a diversão acabou no mesmo instante em que ela olhou para o lado esquerdo da tela e viu ela mesma parada do lado de fora do trem. O reflexo mostrava outra versão dela, com a mesma roupa, o mesmo cabelo e o mesmo olhar, completamente imóvel, como se existissem duas versões da mesma pessoa em lugares diferentes ao mesmo tempo. A gravação deixou todos sem palavras, e a garota sem entender como podia estar dentro e fora do trem ao mesmo tempo. Número 7. A ilusão do vidro. Um homem caminhava pela rua quando algo na porta de uma loja chamou sua atenção. Havia um desenho branco no vidro, parecendo feito com tinta cuidadosamente pincelada. Mas, conforme ele se aproximava, a ilusão se despedaçou. Não havia vidro algum. O traço que parecia estar sobre uma superfície era, na verdade, um vazio. E o mais estranho aconteceu quando ele deu um passo para dentro. O ambiente pareceu mudar completamente, como se ele tivesse atravessado para outra dimensão. Número 8. O falcão suspenso no ar. Neste vídeo inacreditável, um falcão aparece em pleno voo, mas não se move para frente. Ele paira no ar, batendo as asas lentamente, como se uma força invisível o mantivesse imóvel. O cenário ao redor segue normalmente. O vento balança as árvores, as nuvens se deslocam, o vídeo não está pausado nem foi editado. Mesmo assim, o pássaro continua ali, flutuando no mesmo ponto. O que poderia explicar isso? Um truque da natureza ou mais um bug na estrutura da realidade? Número 9. À sombra do professor, um estudante decidiu filmar algo incomum durante a aula. O reflexo de seu professor através dos painéis de vidro da sala. Na imagem, o corpo do homem parecia apenas uma silhueta fraca, mais sombra do que pessoa. Mas quando o aluno olhou diretamente, sem o vidro entre eles, o professor parecia completamente normal.
A diferença era tão estranha que o rapaz ficou sem saber o que havia presenciado. Seria apenas um efeito do vidro? Ou, por um breve instante, a realidade realmente escapou de sua forma? Número 10. O homem que caminhava sobre a água. Um pescador em pleno mar aberto capturou uma cena que parecia impossível. Enquanto filmava a superfície calma, notou um homem caminhando sobre a água, totalmente seco e equilibrado. Os passos eram naturais, firmes, como se ele estivesse andando sobre o chão. Nenhum movimento parecia artificial e, o mais impressionante, o homem não afundava nem 1 milímetro. O pescador continuou gravando, sem acreditar no que via, tentando entender se era uma ilusão, um reflexo de luz, ou se a própria realidade estava falhando diante de seus olhos. Número 11. O homem congelado na rua caminhando pela calçada. Um rapaz chamou a atenção de todos ao redor enquanto segurava uma sacola de compras. A princípio parecia que ele apenas havia parado por um instante, mas logo ficou claro. Ele não se movia de forma alguma. O corpo permaneceu completamente imóvel, o pé suspenso no ar, o olhar fixo, como se o tempo tivesse parado apenas para ele. Os pedestres se reuniram, tentando entender se era uma brincadeira ou algo muito mais estranho. Quanto mais o homem permanecia parado, mais perturbador aquilo parecia. Assistindo ao vídeo, é difícil não pensar. Será que a realidade deu uma pausa, congelando-o por um breve momento? Número 12. O avião parado no céu. Um passageiro a bordo de um voo comercial olhava pela janela quando viu algo que desafiava toda a lógica. Outro avião surgia à frente, no mesmo nível, mas não se movia. Permanecia suspenso no ar, completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado apenas para ele. O passageiro começou a gravar, e a filmagem mostrava claramente o avião flutuando no céu, imóvel, enquanto as nuvens e o horizonte seguiam seu movimento normal. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet e ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Seria um simples efeito visual, ou um verdadeiro glitch na realidade. Número 13. O excursionista sem cabeça. Entre um grupo de trilheiros que posava para uma gravação em meio às montanhas, algo totalmente fora do comum apareceu na imagem. A poucos passos do grupo havia uma figura humana sem cabeça. O mais inquietante é que nenhum dos presentes pareceu notar o estranho visitante. Ninguém se aproximou, ninguém reagiu, ninguém comentou nada. A ausência de qualquer reação deixou o vídeo ainda mais convincente, como se aquele ser realmente estivesse ali, escondido entre os demais. Mas quem ou o que era aquele homem? Deixa tua opinião nos comentários, porque esse aqui deixou muita gente sem dormir. Número 14. Os cavalos imóveis no campo. Meus cavalos estão congelados no tempo. Foi assim que uma mulher começou a filmar uma cena que parecia a saída de um sonho. Durante uma leve chuva, ela saiu para o campo e notou algo que não fazia o menor sentido. Todos os cavalos estavam parados, completamente estáticos. Nenhum movimento de cabeça, nenhum balanço de cauda, nada. Enquanto o vento agitava a grama e as gotas de chuva caíam, os animais pareciam parte de uma fotografia viva. A mulher sacou o celular e começou a gravar, tentando entender o que estava acontecendo. O vídeo se espalhou rapidamente com milhares de comentários, chamando aquele momento de um dos mais estranhos já registrados. Quase como se o tempo tivesse parado só para eles. Número 15. A ilusão da grade. Olha, o que aconteceu aqui definitivamente não é algo que se vê todo dia. Um homem caminha em direção à câmera, tranquilo, como se fosse atravessar uma porta. Mas então algo muda de repente. Ele dá alguns passos para trás, hesita. E em seguida, o que acontece parece desafiar qualquer explicação. Por um instante, ele se desloca de forma que o corpo parece escorregar contra as grades sem tocar o chão. Um movimento impossível de reproduzir. Quem assistiu ao vídeo ficou dividido entre acreditar que era um truque de edição ou um verdadeiro erro no tecido da realidade. E você? Acha que há uma explicação lógica ou presenciamos mais um daqueles momentos em que o mundo simplesmente falha? Número 16. O peixe que nadava no ar. Um homem decidiu limpar seu aquário e, para isso, baixou o nível da água, esperando que seus peixes descessem junto. Mas o que aconteceu foi o oposto. Os peixes continuaram na parte superior, nadando normalmente, como se a água ainda estivesse lá. Eles moviam as nadadeiras, giravam, viravam de lado, tudo como se nada tivesse mudado. Era como se estivessem flutuando no ar, sem qualquer interferência da gravidade. O homem observava, sem acreditar,
perguntando-se se aquilo era uma falha na física ou um simples erro na realidade. Como um peixe consegue nadar sem água? Algo ali claramente não fazia sentido. Número 17. O duplo sol. Durante um fim de tarde tranquilo, uma garota filmava o pôr do sol, encantada com o céu dourado. Mas quando ela deu zoom na imagem, algo completamente inacreditável apareceu. 2 sóis brilhando lado a lado. As duas esferas luminosas tinham o mesmo tamanho e a mesma intensidade, ambas visíveis através das nuvens. O reflexo não parecia vir da lente, e o brilho não se comportava como um simples reflexo de luz. O que a câmera mostrava era algo diferente. Uma duplicação impossível, quase como se o céu tivesse se desdobrado em 2 versões de si mesmo. A garota, assustada, perguntava: "O que é isso? Por que eu só vejo agora?" O vídeo levantou discussões sobre portais, reflexos atmosféricos e, claro, glitches cósmicos. Número 18. A sombra com nó. Um homem notou algo estranho enquanto filmava um simples cabo pendurado na parede. Na visão real, o fio estava completamente reto, sem curvas, sem laços. Mas na sombra projetada na parede, havia um nó bem no meio, perfeitamente visível, como se o objeto tivesse sido amarrado. O contraste entre o que era real e o que aparecia no reflexo deixou todos confusos. Como uma sombra poderia revelar algo que não existia no mundo físico? O vídeo rapidamente se tornou um enigma visual, fazendo muitos se perguntarem se a sombra era apenas um reflexo, ou uma versão alternativa da realidade tentando se manifestar. Número 19. A camisa que mudou de número. Durante uma partida de basquete transmitida ao vivo, um momento estranho foi capturado pelas câmeras. Um jogador, claramente usando o número 13 em sua camisa, passou correndo por outro atleta e, ao lançar a bola, o impossível aconteceu. O número 13 simplesmente mudou para 14. Nada mais no uniforme se alterou. Nem a cor, nem o formato, nem o enquadramento da câmera. Foi tão rápido que o público presente no ginásio nem percebeu. Mas quem assistiu à reprise notou a diferença imediatamente. O vídeo viralizou e os comentários variavam entre falha de iluminação, truque de edição e a hipótese de um glitch em plena transmissão ao vivo. Número 20. A rocha que não afundava. Um homem comum sem nenhum truque decidiu mostrar algo curioso. Ele pegou uma pedra grande, sólida, pesada, aparentemente uma pedra comum, e a jogou na água. Mas em vez de afundar, ela flutuou de volta à superfície. Todos ficaram chocados. A única rocha conhecida por flutuar é a Pedra Pómez, mas aquela não parecia ser uma. O vídeo gerou teorias. Teria ele descoberto um novo tipo de rocha? Ou a realidade havia dado um deslize permitindo que um objeto pesado se comportasse como uma boia? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa cena desafia completamente o que a física ensina. Número 21. A mulher congelada na rua. Em um vídeo incomum, uma mulher caminha por uma rua movimentada quando de repente para no meio do passo. Seu corpo inteiro fica imóvel, inclusive os cabelos, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa da vida real. As pessoas ao redor continuam andando normalmente, sem perceber nada de errado. O momento dura apenas 1 segundo, e então ela volta a se mover, como se nada tivesse acontecido. A cena parece irreal, deixando quem assiste se perguntando se foi uma falha de vídeo, um truque de câmera, ou uma falha momentânea na própria realidade. Número 22. O espelho que mostrava outra sala. Uma garota estava relaxando em sua sala de estar quando algo esquisito chamou sua atenção. O espelho à sua frente não refletia o mesmo cômodo. As pinturas e os objetos apareciam diferentes, como se dentro do reflexo existisse uma versão alternativa da casa. Ela ficou parada, observando, confusa, como se o espelho tivesse sua própria realidade. Mesmo depois de tirar fotos e publicar nas redes, ninguém conseguiu explicar o fenômeno. Seria um truque de luz, uma falha na câmera, ou o reflexo de um universo paralelo? A dúvida ficou no ar, e o espelho até hoje continua um mistério. Número 23. O gato imóvel segurando a mangueira. Um homem passava em frente a uma casa quando viu algo que o deixou completamente intrigado. No quintal, um gato estava parado, segurando uma mangueira de onde jorrava água. O líquido continuava fluindo normalmente, mas o gato não se movia, nem um piscar, nem o mínimo gesto. Tudo ficou imóvel por alguns segundos, até que, do nada, o animal voltou a agir como se o tempo tivesse sido retomado. O vídeo viralizou
e as teorias se multiplicaram. Teria sido apenas um reflexo da câmera? Um reflexo congelado? Ou o gato foi, por um instante, vítima de uma pausa literal na realidade? Número 24. As pedras suspensas. Em um vídeo que se espalhou rapidamente, uma enorme pedra aparece flutuando no ar, sem nenhum tipo de apoio. Ela parecia perfeitamente natural, como se a gravidade simplesmente tivesse esquecido de agir sobre ela. O cinegrafista observava sem entender, hesitante em se aproximar. Logo depois, outro vídeo surgiu mostrando uma versão em menor escala do mesmo fenômeno. Pequenas pedras pairando no ar, imóveis. A semelhança entre as cenas fez o público questionar. Coincidência? Edição? Ou será que por alguns segundos o mundo realmente esqueceu de seguir suas próprias leis? Número 25. A mão fantasma no ombro. Durante um evento ao vivo, um cantor discursava no palco com total confiança. Mas quando a câmera se aproximou, algo arrepiante aconteceu. Uma mão apareceu sobre o ombro dele, claramente visível. O detalhe é assustador. Não havia ninguém perto o suficiente para tocá-lo. O público notou a cena na hora, e um burburinho tomou conta da plateia. Alguns disseram ser apenas um reflexo, outros afirmaram ter visto o impossível. A mão parecia real demais, sólida demais para ser um erro de câmera, e até hoje ninguém conseguiu explicar quem ou o que encostou nele naquele instante. Número 26. A pedra que sumia no espelho. Uma mulher filmava tranquilamente seu quarto quando percebeu algo que desafiava toda a lógica. Sobre a mesa ao lado dela havia uma pequena pedra, claramente visível. Mas quando a câmera se voltou para o espelho, a pedra simplesmente não aparecia no reflexo. Ela estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. A mulher girou a câmera várias vezes, tentando entender o que via. O objeto existia no mundo real, mas não no espelho. O vídeo espalhou-se rapidamente e os comentários se dividiam. Seria um truque? Uma falha de luz? Ou mais um dos muitos momentos em que a realidade parece se esquecer de refletir a si mesma? Número 27. As crianças duplicadas na estrada. Tudo começou com uma simples filmagem. Um garoto pedalava tranquilamente por uma estrada vazia, enquanto o amigo o acompanhava com a câmera. Mas, alguns segundos depois, duas crianças idênticas apareceram vindo na direção contrária. Mesma roupa, mesma bicicleta, o mesmo rosto, como se o vídeo tivesse dado um salto no tempo e se repetido diante dos olhos de quem assistia. As imagens confundiram todo mundo. Coincidência? Truque de edição? Ou um breve deslize no tecido da realidade, criando um reflexo vivo do que já havia acontecido segundos antes? Ninguém conseguiu explicar, mas a sensação era clara. Algo muito estranho estava acontecendo naquela estrada. Número 28. A nuvem em forma de retângulo, pessoas de várias partes ficaram sem palavras ao observar uma formação no céu que parecia impossível. Entre nuvens comuns, uma delas se destacava. Tinha formato de um retângulo perfeito. As bordas eram retas, os cantos precisos, como se alguém tivesse recortado um pedaço do céu com uma régua. Enquanto o restante das nuvens se movia suavemente, essa permanecia imóvel e delineada, destoando de todo o horizonte. O fenômeno parecia tão artificial que muitos acreditaram estar vendo uma falha na própria atmosfera, ou talvez uma rachadura na simulação em que vivemos. Seja o que for, o retângulo pairando no céu foi uma das imagens mais surreais já registradas. Número 29. O homem que surgiu do nada na rua. Imagens de segurança de uma avenida capturaram um momento que ninguém conseguiu explicar. Pedestres caminhavam normalmente quando, de repente, um homem apareceu do nada no meio da pista. Ele não veio de nenhuma direção visível. Simplesmente surgiu ali, como se tivesse sido materializado. Calmamente atravessou a rua e seguiu andando, sem demonstrar qualquer reação. As pessoas ao redor não pareceram notar, mas quem viu a gravação depois ficou em choque. Erro da câmera? Corte de edição? Ou um salto de tempo captado por acaso? Seja qual for a resposta, o vídeo continua intrigando até hoje. Número 30. A borboleta que só existia no espelho. Um homem filmava algo próximo ao seu espelho quando notou uma presença inesperada. No reflexo havia uma borboleta pousada no vidro, mas no espaço real não havia nada. Ele checou várias vezes, mudando o ângulo, tentando encontrar o inseto no ambiente. Mas a borboleta só existia no reflexo, movimentando suavemente as asas, como se estivesse viva dentro do espelho. O vídeo deixou os espectadores confusos, gerando debates sobre câmeras, truques de luz e falhas visuais.
Ainda assim, a sensação era a mesma. O espelho parecia mostrar algo que pertencia a outro lado da realidade. Número 31. Os dois sóis vistos da sacada. Do alto de seu apartamento, uma mulher apontou a câmera para o céu e registrou algo absolutamente inacreditável. Entre as nuvens, dois sóis brilhavam lado a lado, com o mesmo tamanho e a mesma intensidade. Ambos emitiam luz de forma idêntica, iluminando o horizonte com uma força impossível de confundir com reflexos de lente. O fenômeno parecia real demais para ser uma ilusão. Alguns disseram se tratar de um portal luminoso, outros de um erro atmosférico ainda não explicado. Mas, independentemente da teoria, a imagem parecia pertencer a outro mundo, um vislumbre de algo que a realidade não deveria revelar. Número 32. O grupo de pedestres congelado. Um grupo de pessoas caminhava calmamente por uma rua arborizada quando algo realmente estranho aconteceu. Sem aviso, um homem que vinha atrás parou no meio do passo, com uma perna suspensa no ar, completamente imóvel. Poucos segundos depois, uma mãe e uma criança à frente dele fizeram o mesmo, travando na mesma posição. Era como se o tempo tivesse sido pausado apenas para eles. Quem gravava observava perplexo, sem entender. E então, tão rápido quanto começou, tudo voltou ao normal. Todos retomaram o movimento como se nada tivesse acontecido. A cena parecia saída de um filme, mas era real. Um instante em que o mundo simplesmente parou. Número 33. As garotas duplicadas na estrada. Uma jovem filmava sua amiga caminhando por uma estrada deserta, sem nada ao redor além de silêncio. Mas a filmagem tomou um rumo perturbador. De repente, duas garotas idênticas apareceram no quadro. No início não havia ninguém, e em questão de segundos, lá estavam as duas. Mesma roupa, mesma postura, mesmas feições. O vídeo foi analisado várias vezes, quadro por quadro, e nada indicava edição. Mesmo assim, a sincronia entre os movimentos era perfeita demais para ser coincidência. Seriam gêmeas, uma falha da câmera, ou uma sobreposição temporal? O mistério permanece, e o trecho virou um dos glitches mais comentados da internet. Número 34. O céu rachado. O céu deste vídeo parecia tudo, menos normal. Em vez de nuvens suaves, havia formas alongadas e irregulares, como se o próprio ar tivesse se quebrado. Uma linha reta cortava o firmamento ao meio, separando-o em duas partes perfeitamente simétricas. As pessoas ao redor começaram a filmar, tentando entender o que viam. A divisão era tão precisa que não parecia natural, como se o céu tivesse sido partido por um erro na programação do mundo. Alguns acreditam que era um fenômeno atmosférico raro, outros que estávamos vendo literalmente uma rachadura na realidade. Seja qual for a explicação, foi uma das visões mais estranhas já captadas por uma câmera. Número 35. O congelamento na selva. Em meio a um cenário de floresta tropical, duas garotas se divertiam próximas a um rio. Uma delas pegou uma corda e se lançou para dar um mergulho, rindo enquanto a amiga filmava. Mas, no exato instante em que estava prestes a tocar a água, seu corpo parou no ar. Ficou completamente imóvel, suspenso, como se o tempo tivesse travado. Um segundo depois, o movimento continuou normalmente, como se nada tivesse acontecido. O vídeo se espalhou nas redes e os comentários foram muitos. Falha de câmera, edição ou um verdadeiro lapso temporal. Seja o que for, aquele salto congelado parecia um erro no próprio fluxo do tempo. Número 36. O avião imóvel no céu. Uma passageira registrou algo que desafia qualquer explicação. Do assento da janela, ela observava o horizonte quando notou outro avião flutuando sem se mover. Ele estava ali, parado no ar como se tivesse sido suspenso no espaço. A mulher continuou filmando, esperando ver o avião mudar de posição, mas nada acontecia. As nuvens e o solo continuavam passando normalmente, provando que o vídeo não estava travado. A gravação viralizou, e ninguém conseguiu dar uma resposta convincente. Seria um erro óptico? Uma ilusão coletiva? Ou será que o tempo realmente se confundiu por alguns instantes nos céus? Número 37. O esquilo que surgiu do nada. Uma mulher compartilhou um vídeo que deixou a internet completamente intrigada. Ela filmava tranquilamente uma estrada vazia quando, de repente, um esquilo apareceu do nada, saindo de trás de linhas de sombra estranhas. O movimento era impossível de explicar. Parecia que o pequeno animal simplesmente havia se materializado ali. A mulher assistiu ao vídeo diversas vezes, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não havia nenhum corte,
nenhum erro visível. O bichinho simplesmente surgiu. O registro despertou teorias sobre distorções de luz, falhas de câmera e até portais invisíveis. Seja qual for o caso, aquele esquilo pareceu vir de um lugar que não era exatamente o nosso. Número 38. Os pássaros presos em looping. No dia 3 de novembro do ano passado, um vídeo ganhou destaque mostrando um fenômeno fascinante e assustador. Um enorme bando de pássaros voava em círculos perfeitos, repetindo o mesmo movimento sem parar por vários minutos. Eles nunca quebravam o padrão, voando como se estivessem programados para seguir aquele mesmo trajeto eternamente. Quem assistia ficava hipnotizado, mas também desconfortável, como se houvesse algo de artificial na cena. Alguns especialistas tentaram justificar o comportamento como uma resposta coletiva a estímulos magnéticos, mas nada se provou. A verdade é que parecia um loop natural impossível, como se a realidade tivesse entrado num ciclo e esquecido de sair dele. Número 39. O gato preto imóvel. Um homem jurava que o gato que via na rua era uma estátua, até perceber que não era. O animal estava em pé, completamente parado, sem piscar, sem respirar visivelmente. Ele não estava sentado, nem deitado, simplesmente congelado no meio da calçada. Curioso, o homem ficou observando, esperando alguma reação. Mesmo quando um cachorro se aproximou, o gato não se mexeu. Depois de alguns segundos, finalmente voltou à vida e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. A gravação deixou os espectadores intrigados. O tempo parou para o gato, ou ele simplesmente ficou fora de sincronia com o resto do mundo? Número 40. O céu que se apagou. O vídeo começa mostrando um céu calmo e límpido, estendendo-se por todo o horizonte. Mas em um piscar de olhos, tudo escurece, como se alguém tivesse desligado a luz do mundo. A mudança acontece tão rápido que nenhuma explicação meteorológica parece fazer sentido. Não há nuvens se aproximando, nem sombras se movendo. A luz simplesmente desaparece, mergulhando o ambiente em completa escuridão. O grupo que filmava ficou em silêncio, chocado com o que testemunhava. Sem registros de fenômenos semelhantes nas notícias, o episódio permanece inexplicável, uma verdadeira falha luminosa no tecido da realidade. Número 41. O mistério da unha duplicada. Uma garota decidiu gravar um vídeo curto depois de notar algo muito estranho sobre sua mão. Na mesa havia um pequeno fragmento de unha que parecia ter se quebrado, idêntico a um pedaço das unhas dela. Achando que tinha lascado, ela mostrou a câmera para as mãos e percebeu que todas as unhas estavam intactas. Nenhum corte, nenhuma falha, nada. Mesmo assim, o fragmento sobre a mesa era exatamente igual, com o mesmo formato e cor. De onde aquilo tinha vindo? O vídeo despertou teorias bizarras, de dobras no tempo a realidades sobrepostas. E até hoje, ninguém encontrou uma explicação lógica para a unha que existia, sem ter sido arrancada. 42. A camisa que trocou de número. Durante outra partida de basquete, as câmeras capturaram mais um momento completamente fora da lógica. Um jogador começou a correr usando a camisa de número 18. Mas no meio da jogada, o número se transformou em 21, diante de todos. Nenhuma dobra no tecido, nenhuma mudança de iluminação explicava o fenômeno. O vídeo foi pausado e ampliado várias vezes, e a troca estava lá, nítida. Muitos acreditaram que se tratava de uma falha de transmissão, outros de algo muito mais estranho. Como um número pode mudar sozinho, mas um caso que parece reforçar a ideia de que às vezes o mundo simplesmente se confunde. Número 43. O espelho que mostrava neve. Uma garota gravava a si mesma em frente ao espelho quando algo muito estranho aconteceu. No reflexo, do lado de fora da janela, flocos de neve caíam suavemente, cobrindo tudo como se o inverno tivesse começado. Intrigada, ela virou-se para olhar diretamente para fora. Mas do lado real não havia neve alguma. O céu estava limpo, o chão seco, nada indicava frio ou tempestade. Mesmo aproximando a câmera da janela, o reflexo continuava mostrando um cenário completamente diferente, nevado e silencioso. A garota ficou sem reação, sem saber se estava vendo um erro da lente ou uma imagem de outro tempo. O vídeo viralizou e levantou a dúvida. Será que o espelho estava mostrando o presente? Ou uma realidade alternativa? 44. O cervo girando em círculos. Durante uma caminhada por uma trilha isolada, um homem percebeu um cervo próximo e decidiu filmá-lo. No início, parecia uma cena comum. O animal observava o entorno, atento, mas de repente, o cervo começou a andar em círculos perfeitos, sem parar.
Deu voltas e mais voltas, no mesmo ponto sem sair da trajetória. Esse tipo de comportamento é raríssimo. Costuma acontecer apenas com rebanhos inteiros de ovelhas, e mesmo assim, em situações específicas. Ver um único cervo preso nesse padrão parecia impossível. O vídeo se tornou viral, com gente sugerindo desde magnetismo natural até falhas na percepção do tempo. Mas a verdade é que ninguém conseguiu explicar por que o animal parecia preso em um loop sem fim. 45. O buraco quadrado no céu. Em mais um registro intrigante, o céu exibia uma formação de nuvens aparentemente comum. Até que algo chamou a atenção. Bem no centro, havia uma abertura perfeitamente quadrada, recortando o azul do horizonte com bordas retas e ângulos exatos. Parecia impossível que a natureza tivesse moldado aquilo com tanta precisão. As pessoas pararam para filmar, surpresas, enquanto o vão permanecia imóvel, como se alguém tivesse literalmente apagado um pedaço do céu. O contraste com as nuvens arredondadas ao redor deixava a cena ainda mais surreal. Por alguns segundos, o céu parecia uma tela defeituosa, revelando o que existia por trás da realidade. E quando as nuvens finalmente se fecharam, ninguém conseguiu dizer com certeza o que tinham acabado de presenciar. E assim, depois de todos esses registros inacreditáveis, fica difícil não se perguntar: o que está realmente acontecendo com a nossa realidade? Talvez sejam truques de luz, coincidências, erros de câmera, ou talvez o mundo seja mais frágil do que imaginamos, e às vezes pequenas falhas nos deixem espiar o que existe por trás dele. Cada vídeo, cada cena congelada, cada instante que parece quebrar as leis da física, nos faz lembrar de uma coisa: o universo é cheio de segredos que ainda não conseguimos entender. Então, da próxima vez que algo parecer estranho demais para ser real, talvez você deva olhar 2 vezes, porque pode ser apenas mais um daqueles glitches em que o tempo, a luz e o espaço decidem brincar com a gente. E aí, qual desses momentos te deixou mais arrepiado? Deixa a tua opinião nos comentários. E prepara-se, porque o próximo vídeo vai te fazer duvidar ainda mais daquilo que chamamos de realidade. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!